Eu sou a Deise. Eu sou a Marina. Nós somos do Tecendo Essência e nossa missão é auxiliar as mulheres no despertar da essência feminina. E hoje estamos aqui para falar sobre o estigma da mulher fatal. Eu acho que a maioria, né, já viu alguma vez alguma cena que você traz essas mulheres poderosas, que são meio... Mulher fatal. A mulher fatal, né? Aquela mulher sexy, poderosa, que domina os homens. No cinema, elas são, assim, incríveis, né? Eu acho que uma das clássicas que existem, que tem aqui nos anos 90, né? A Sharon Stone, né? No Instinto Selvagem, que ela cruza as pernas ali, que ela vai dar o depoimento dela. Todo mundo fala assim, nossa, né? Daquela força, daquela mulher dominadora. Nós temos hoje, dentro da nossa cultura, né, aqui, e a gente vê as mulheres você vê as mulheres que mostram mais as funkeiras e todos que têm uma sexualidade, né, forte, exacerbada, né, mostra uma sexualidade exacerbada com um caráter de dominação. Então, essa mulher fatal que nós vamos conversar um pouco sobre essa característica feminina e entender um pouquinho se isso ajuda, se isso prejudica, se isso é natural, se isso não é natural, será que todas as mulheres podem ser essas mulheres fatais? Será que é bom ser uma mulher fatal? Será que não é? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, nessa ótica do feminino, do despertar da essência feminina. Okay? É um estereótipo, né? Uhum. E como a gente sempre fala aqui, tudo que é demais, tudo que entra quando a gente pensa em polaridades, tudo que entra num polo exacerbado, a gente traz para o desequilíbrio. Então, tanto essa sexualidade de dominação, sim, ela traz um certo desequilíbrio para o feminino, tá? Tanto quanto o casto total, né? A virgindade total, vamos dizer assim, né? A falta da sexualidade também, tá? Pra gente entender, né? Eu acho que a maioria já tem essa noção, já ouviu falar, mas é bom entender isso. Dentro da nossa cultura, dentro do feminino, interiormente, por causa de toda uma vivência, eu até vou dar alguns pontos importantes para a gente entender essa parte cultural. Por causa de todas essas vivências, a mulher, ela traz muito forte inconscientemente esses dois, entre aspas, pesos para o feminino, tá? A gente pode falar que é a virgem, que está associado culturalmente à figura da mãe casta, da mãe virgem, a própria Virgem Maria. E quando eu falo Virgem Maria aqui, gente, eu não estou falando da santa em si, nem de toda a representação e energia na área espiritual. Não, eu estou falando de uma representação dela na nossa cultura, no feminino, no comportamento feminino, que houve um desequilíbrio, ok? Ela é como um arquétipo, Virgem Maria como um arquétipo de comportamento e não dentro da sua linguagem energética, tá? Não, pra gente deixar bem claro. Algo até bem ali focado, né? Que busca se olhar nela e pretende-se que as mulheres da sociedade façam igual, sigam um modelo ali, né, desse olhar fechado, né? Em comparação, em contrapartida, nós temos o estereótipo da prostituta, né? Que vai contra, que é a mulher que mostra o pecado, né? Que leva o homem a pecar, né? É bem interessante que historicamente isso está muito forte na nossa cultura. Se nós vamos pensar desde no início da cultura, da nossa sociedade, dentro das lendas e dentro dos mitos que nós trabalhamos, arquetípicos, dentro de toda a nossa civilização, nós estamos lá, né, pensando numa sociedade ocidental que nós somos, lá no mito bíblico, trazendo como mito, tá, gente, como uma questão cultural, nós temos uma visão de Eva e Lilith, né? Para quem não conhece, Lilith, ela é demonstrada na Bíblia, né? Ela vem como um demônio judaico,
tá? Ela vem nessa origem. E ela seria a primeira mulher de Adão. Então, o símbolo Lilith, estou trabalhando o arquétipo, tá, gente? Nada de... Não estou falando da religião, nem dos conceitos religiosos. Vamos pensar no arquétipo todo. O símbolo Lilith, ele vem, né? Ela vem formando como a que veio do barro juntamente com Adão. Deus criou Adão e Lilith ali no mesmo barro, vamos dizer assim, né? E Lilith seria a esposa de Adão, né? Só que a companheira de Adão. Só que Lilith, dentro desse mito, se a gente entende essa estrutura, ela não é parte de Adão, ela não é submissa a Adão, ela tem a mesma igualdade e ela não consegue ter uma relação harmônica com Adão, porque ela não aceita uma subjugação. Isso segundo Adão, né? Segundo Adão. Isso segundo Adão, Palavras não faz de de Adão. E Lilith parte, né? Vai embora, né? Deixa Adão. E Adão fica sozinho e aí fala com Deus e Deus faz Eva. Só que aí Eva vem da costela de Adão, né? Então, dentro disso, você vê Adão, e eu acho muito interessante porque aí a gente já começa a ver uma complexidade do feminino, já ali no mito da criação, né? Lembrando que nós estamos falando de arquétipo e mito aqui, que trouxe toda uma cultura para nossa sociedade. Adão é Adão, gente. Não muda muito, tá ali na mesma história, nos dois fatos, mas ele tá ali sempre Adão. A mulher, ela se transforma em duas aqui, tá? Então a gente já vê dois caráteres femininos. Nós vemos luz e sombra, nós vemos Eva e Lilith, e as duas são mulheres. Então quando a gente pensa em mito, a gente pensa que Eva e Lilith, elas fazem parte do feminino, tá? Só que o que acontece quando a gente entende uma cultura que é totalmente voltada já para uma energia masculina, que a gente trabalha, que é a cultura que nós estamos inseridas, bem ou mal, não estou criticando, não estou deixando que é maravilhoso, estou só colocando como é o que acontece, tá, gente? Como realidade. É a cultura que nós aprendemos, que nós trouxemos como sociedade para cá. E ali mostra que a mulher, ela foi partida, né? Então nós temos já ali nesse iniciozinho as duas, a que é a esposa, né? E aqui é a amante, vamos dizer assim, a prostituta, aquela que que foi rejeitada já logo, né? No início, que por é não ser submissa. Por não ser submissa. Então você já começa ali toda uma estrutura da mulher ali já rompendo. Quando nós passamos por... quando a Igreja Católica, né, vem muito forte lá na Idade Média e depois já vem a própria Igreja Protestante, e eu não estou falando da instituição em si, mas eu estou falando daquela ideologia que depois vai vindo em diversas outras culturas, né, e religiões, porque muitas das religiões partem desses dois polos fortes, que foi o catolicismo e o judaísmo, e depois do catolicismo veio o protestantismo. Então essas são raízes fortes que vêm para a nossa civilização ocidental. Então a nossa cultura bebeu dessa água, né? E o que acontece? Lá na Idade Média, para ter um melhor controle, principalmente a gente pensar no controle de população, a gente precisava eles precisavam dominar de alguma forma, tá? Então o que precisa? Domina-se, você tira o poder de um grupo e coloca exacerbado de um outro grupo. O que você faz? Você deixa o feminino abaixo, né? Você rejeita o feminino. A gente tem vários vídeos aqui falando sobre a parte também cultura da Idade Média. Nós fizemos um vídeo sobre as bruxas, uma série inteira sobre bruxas, nós falamos muito dessa parte histórica, tá? Então não vou entrar em detalhes aqui, mas é muito interessante a gente pensar que ali, finalizando os trovadores ali daquela época, começando a Idade Média, onde a mulher, ela já não é mais olhada como uma mulher normal do cotidiano, e sim, ela precisa ser exaltada. E o que começa a ser exaltado? Que a igreja determina.
Então, o Papa Gregório, mais ou menos ali na Idade Média, ele faz uma cisão muito forte no feminino, e ali foi muito importante, porque isso também demarca, já vem lá de Eva e Lilith, e traz isso muito forte para a nossa cultura hoje, né? Isso está no nosso inconsciente, que é demarcar a Virgem Maria como o modelo feminino ideal, e não como toda a característica e força da própria Virgem Mãe de Jesus, historicamente conhecida, mas sim o caráter imaculada da concepção imaculada, né? Da virgindade na concepção de Cristo. Então, esse foi o caráter ressaltado, né? Essa seria a pureza da mulher. E coloca Maria Madalena, que era uma das, que estava ali com Cristo, né? Que era uma das mulheres seguidoras de Cristo, coloca ela como a prostituta, que seria aquela que não deveria ser seguida, né? Então ele faz esse rompimento, né? E aí você exalta uma e rebaixa a outra, sendo que essas representações, elas como arquétipos, elas falam desse mesmo arquétipo feminino, que é o lado, vamos dizer assim, da mulher pura, um lado, entre aspas, luz, né? Que a gente entende da pureza, e o lado que se colocou como sujo, como sombra, que na verdade é simplesmente um lado da sexualidade, que não era permitido para a mulher se abrir. E, gente, por que veio tudo isso? Vamos pensar de uma forma um pouco mais, pensando assim. Naquela época não existia teste de DNA, né, gente? Naquela época era muito difícil você provar de quem que você era filho. E só existia uma pessoa que conseguia saber certeza quem era o pai da criança. A mãe, né? Ela sabia falar quem era o pai. O resto, todo mundo não poderia falar. Então, uma das formas de se dominar e de se garantir uma linhagem, principalmente até comercialmente, né, no quesito até na questão de impérios, de famílias, né, porque a gente está aqui, né, vamos pensar, estamos de Idade Média para frente, então nós já estamos na sociedade ocidental nossa, que nós conhecemos, que tem esse caráter mais, vamos dizer assim, patriarcal. E ali o homem, ele é o grande polo, força, mas ele ao mesmo tempo ele não tem domínio de quem a mulher, do filho que a mulher gerava. E não era sempre que eles estavam, porque a guerra era normal, né? Tchau, deixa a esposa lá e vai pra guerra, né? Então, essa questão de cultuar a pureza da esposa já é da mulher ser colocada como pura e casta, né? Nesse sentido de você não colocar a sua sexualidade exacerbada, você vira uma propriedade de dominação do marido, e o marido tem certeza que o filho é dele, né? Que a prole que ela vai dar é dele, porque ela tem só os deveres de esposa. E na verdade, quando você fala dever de esposa, é dever, não é prazer de esposa. Então é bem dever mesmo, né? E isso, gente, pensa em século, e nossas gerações, nossas tataravós, bisavós, avós, nossas ancestrais, mulheres trazendo isso, nós mesmas dentro da nossa evolução, trazendo isso no nosso inconsciente. Olha o peso dessa cultura para a mulher, né? É muito forte. Ao mesmo tempo, lembra que a gente sempre fala do pêndulo, né? Quando vai uma coisa muito para um lado, descamba muito para o outro lado depois, né? A gente tem esse pêndulo e na verdade a harmonia, o melhor é o quê? O caminho do meio, gente, sempre o equilíbrio. E o que acontece quando a gente vê já uma sociedade, uma nova visão social, principalmente pensando ali, você vê muito isso, você teve uma era vitoriana que segurou muito, né, que foi muito forte, e depois, lá no início do século XIX, nós temos uma bela época. Gente, aquilo foi moderno demais, depois de tudo que nós vivemos. Foi uma abertura muito grande à sexualidade. A gente vê isso muito nas artes, principalmente, né? A gente vê muito a figura das artes
representada como a Maria, né? Tem muita representação da mãe. As próprias, depois vem uma fase ali que o retorno ao renascimento, né? A gente retorna numa figura dos deuses, você vê, aí você vê um pouco de Afrodite vindo e tudo, mas se você for ver a própria imagem no renascimento, ela carrega um pouco desse culto a Maria ali, só que velado, né? É um mix, né? A gente tem um pouco dessa pureza ali, né? Penso muito em Botticelli, no próprio nascimento de Vênus. A Vênus está ali segurando um pouquinho o cabelo, meio escondidinha. A gente tem ali uma coisa, ela tem figuras da Virgem linda, tem uma chamada Virgem Romã, que eu acho muito bonita, a de Botticelli, né? Que é a Virgem, mas se você for ver os caráteres, você lembra até a própria Vênus, por causa do traço e tudo mais, né? Não estou aqui para falar de arte, gente, não discutir de arte, é uma opinião pessoal minha nesse sentido, tá? Mas, lembrando, então, que você já tem esse caráter que vem dessa cultura nossa, desse viver do feminino nesse sentido, ok? Em contrapartida, você tem uma ruptura muito grande no século XIX, quando começa o advento da ciência, vem novas questões e a própria arte é revisitada, tá? Porque o que acontece? Você tem, né? Você já vem a máquina fotográfica, né? Então você já não precisa mais da arte como retrato e aí já se traz novas questões. E você também tem uma diferenciação do feminino. A fêmea fatale nasce ali, Moulin Rouge, os bordéis, né? Toulouse-Lautrec colocando as prostitutas em volta. Você tem Rodin com as imagens das mulheres em posições diferentes. Só que ali parece uma liberdade, mas ao mesmo tempo traz esse poder da fêmea fatale, que é resgatada dentro de uma imagem das mulheres que são as pecadoras, as mulheres que tentam os homens, as mulheres que são a perdição masculina. Então você tem a retratada Salomé, né? Aquela que pede a cabeça de João Batista, quer dizer, ela mata João Batista, ela acaba com toda a história. Né? Tem Dalila, né? A própria Dalila que traz ali aquela por causa de Dalila, Sansão perde a sua força, né? Uhum. Quer dizer, as mulheres que são aquelas que destroem o masculino, porque elas estão ali, elas usam a beleza e a sexualidade como algo ruim. Que essa ideologia já vem lá da Lilith, lá atrás, tá? São essas sombras, né, que trazem essa sexualidade para a mulher, vista como essa sombra. E ao mesmo tempo, a mulher ainda é rebaixada, tá? Porque ela tem esse poder, né? Ela é representada, até a própria Helena de Troia, né? Representada também, as grandes mulheres destruidoras, porque é do corpo dela que vem o pecado vem dela, então é o mesmo pensamento lá da Idade Média, só que trazendo numa revendo ali, só que o homem ainda como subjugado a essa mulher, né? E você tem, e essa mulher, ao mesmo tempo, ela não tem alma, ela é a destruidora, né? Ela continua não tendo alma. Na verdade, é o homem que está subjugado aos seus próprios instintos, né? Sim. Que não domina, né, seus próprios instintos e põe a culpa na mulher, né? Só que a mulher, ao mesmo tempo, quando a gente entende esse feminino ferido, né, que já vem com tudo isso, também começa a observar esse desequilíbrio. O que acontece? Você vê como você lida com isso, a mulher? Ou ela fica assexuada, ela tem duas opções. Ou ela fica assexuada, simplesmente acaba com o prazer e ela virar a mãe casta, aquela que só vai pensar nos filhos, que não sabe, que não vem para sentir prazer e que é tudo pecado e que o próprio corpo é pecado e não reconhece o próprio corpo, a ponto até de deformá-lo, né? Você entende que a mulher acaba não se cuidando, não tomando cuidado com a saúde do seu corpo, e aí acaba deformando o seu próprio corpo, porque o corpo não vale nada, ele é
ele é fruto do pecado, né? Ou do outro lado, você vê a supervalorização da sexualidade como uma arma, entre aspas, né? Como uma ferramenta de dominação masculina, onde a mulher pode subjugar o masculino, ela pode dominá-lo, mas ao mesmo tempo não existe conexão também. A dominação do masculino. Do masculino, né? Pela sexualidade. Onde a mulher acaba também não acessando todo o seu prazer, não acessando o seu lado sentir. Ela não sente como a casta, porque ela não pode sentir, e ela não sente como a prostituta, porque ela também não pode amar. Ela simplesmente pode ter um jogo sexual. E ali você desequilibra o feminino dos dois lados. Então, quando a gente fala não, cuidado com o arquétipo puro, né? A gente não usa o arquétipo puro. Quando a gente traz aqui o despertar da essência feminina para trabalhar essa parte, principalmente o resgate da sexualidade feminina, que é muito importante para a mulher, a gente faz essa mescla das deusas. A mulher, ela traz a força Eva, ela traz a força Maria e ela traz a força Mãe. A casta, ela tem um pouco disso dentro dela. E ao mesmo tempo ela tem a força Lilith, ela tem a força prostituta, que ela tem essa força da sexualidade. Só que se ela vai para os extremos, ela não vivencia bem nenhum nem outro. Ela tem que entender que ali é uma grande dança dentro dela e que ela tem que sentir o prazer de estar nessas duas faces do feminino, né? Eu gosto muito, até lembro, quando eu falo dessa dualidade feminina, né, que eu penso nesses arquétipos, eu lembro muito do próprio Mulheres que Correm com Lobos, que lindamente a Clarice coloca o conto do Manauí. Quem não leu, e eu aconselho a ler, o Manauí, a gente tem vídeo falando de Manauí aqui, é uma delícia esse conto da Clarice no Mulheres que Correm com Lobos, tá? E ele fala de contos das duas irmãs, que na verdade essas duas irmãs, elas representam a mesma mulher, né? A mulher, esse dual da mulher, né? Ela precisa saber ser ser as duas mulheres, entender-se nas duas mulheres e mostrar que ela pode ser, porque aí ela vai ensinar esse masculino, né? Que ela, ao mesmo tempo que ela é a pura, vamos dizer assim, ela também é a prostituta. Ela sabe ter essas duas forças dentro dela, equilibrando a sua própria energia, a sua energia sexual, que é importantíssimo, e não num sentido de dominação, né? Nesse sentido também, não adianta ficar esperando que os outros reconheçam isso, né? Primeira pessoa que tem que reconhecer é a própria mulher, né? Reconhecer a sua força em todos os seus lados. A gente está falando dois aqui, mas não são dois, só dois, é muito, são muitos, né? Hoje a gente está tratando desse prisma da mulher fatal e da sexualidade feminina e do uso da sexualidade como um poder, tá? E como Jung fala, onde entra o poder, o amor sai pela outra porta. Amor e poder juntos não combinam. E essa sexualidade, ela quando a mulher utiliza a sexualidade nessa visão, que é uma visão deturpada, tá? Desse poder, entre aspas, feminino, na verdade, ela está diminuindo a sua própria energia feminina, tá? Ela está balizando por baixo, bem baixo aí, sua própria força sexual, toda essa potência amor que ela tem, ela coloca ali por baixo para ter uma competição com o masculino e ao mesmo tempo não gera equilíbrio, conexão, porque o próprio masculino, ele não é mais não, ele não estava na busca do equilíbrio perfeito, está na busca de uma caça, né? Que é para ver quem manda mais, né? Quem tá ali. E isso vai acabando com uma relação. Né?
nesse É ruim sentido. tanto para a mulher quanto para o homem, é ruim para os relacionamentos entre homens e mulheres, né? Quando acontece esse desequilíbrio, quando uma mulher não consegue vivenciar o seu lado Lilith, seu lado Eva e seu lado Maria também, né? Sim. E para a mulher, ele é muito prejudicial para as próprias mulheres, porque o que que acontece? Sabe aquela coisa de separar para governar? Existe um lema assim? Uhum. Então, com isso, as mulheres ficam quebradas e você não tem uma unificação do feminino em si, do ser mulher. Então, o que que acontece? Você tem o lado das que se colocam, né? Vamos dizer assim, nas castas, né? Na Maria, né? Você tem as Marias, as puras. E porque é o colocado como certo. E você tem as transgressoras, né? Que são as prostitutas, né? Que é colocado como as prostitutas, vamos dizer, as Liliths, né? As Evas e Liliths, ou as Marias e as Marias Madalenas, né? Uhum. Lembrando que eu estou falando do estereótipo, não estou falando da energia de cada uma, eu estou falando de um arquétipo ali montado social, ok? Só para ressaltar. E nesse sentido, você se degladeia. As mulheres que acabam uma falando da outra, sabe? Aquela coisa, porque isso aqui é essa daqui eu não gosto de que eu assim, outra eu não gosto assim, tem que ser assim, tem... Gente, a mulher, ela reconhece que ela tem as duas e ela precisa saber vivenciar a sua no seu próprio equilíbrio. Negar é negar parte do seu feminino. Negar a sua sexualidade é negar parte do seu feminino. Negar o seu lado amor é negar o seu feminino. Negar a sua castidade também é negar o seu feminino. Tudo isso faz parte do ser mulher. Ser mulher é muito mais do que só um pontinho. E se a gente entra só num estereótipo, nós estamos nos diminuindo como as mulheres que somos. Por isso aqui no Tecendo Essência, quando nós trabalhamos o despertar da essência feminina, nós buscamos esse todo. Nós trabalhamos com a linguagem dos 7 arquétipos e ali a gente traz a linguagem das deusas, tá? E a gente revisita todos esses pontos do feminino. Então, quando nós estamos falando dessa energia Lilith, quando nós estamos falando dessa energia de força, né, quase visceral da sexualidade, nós estamos trabalhando com a energia muito forte da própria Afrodite, né? A Afrodite sendo a prostituta sagrada, né? Aquela que traz o prazer, que ensina os homens a ter prazer, né, dentro do seu mito. Né? A Etaira, né? A Afrodite Etaira. E aí a gente também traz também um pouco dessa vivência lunar da própria Ártemis, né? Que a Ártemis dentro, quando ela não quando ela não está no seu equilíbrio, ela entra também no lado da caçadora, né? E ela precisa entender essa energia interna que existe em toda mulher. Acaba ativando uma energia de disputa muito grande, né? Sim, e aí ela pode se associar ao seu lado da sexualidade Afrodite e trazer essa fêmea fatal, né? Uhum. Em contrapartida, nós temos a força da mãe divina, da mãe sagrada sexuada, né? Que a gente traz aí a energia de própria Deméter, né? A Deméter no seu desequilíbrio, né? Se a gente pensa em Deméter era, tanto a esposa quanto a mãe, ela se ela afasta de Afrodite, ela desequilibra também, tá? E aí, esses polos não vão dar certo, porque você fragmenta o feminino. Por isso que o estudo do feminino, quando nós entramos em contato com a nossa essência feminina, nós entendemos que somos esse todo. E entender essas energias em nós faz com que nós consigamos expressarmos como somos livremente, sem ter que nos preocupar o que é certo e errado. Não tem nesse sentido, não tem certo e errado, tem entender nossos sentimentos internos e que tem momentos para cada face desse seu feminino, né? Que bonito. Uhum. Muito bem.
fechamos o assunto. Por aqui, tem muito mais a fundo. Dentro do nosso trabalho terapêutico, a gente vai bem a fundo, a gente reexperiencia tudo isso, porque a gente tem muito tabu, gente. É muito tabu de sexualidade, é muito tabu cultural. Hoje nós temos duas vertentes até que muito fortes, assim, que fala assim, é tudo permitido ou nada é permitido, sabe? Tá tudo muito dual. Né? E a gente entende que o feminino não é isso. Calma, o feminino o feminino é sentir. Vamos voltar para se sentir. E dentro desse curso a gente tem essa possibilidade, né? E o equilíbrio está no aceitar-se por completo, né? Sim. Tudo aquilo que a gente nega vai acabar aparecendo para querer, né, a sua representação, né, na sua própria vida. E isso pode vir na forma de uma dor muito grande quando a gente não tem essa maturidade de olhar para todos os nossos aspectos, né? E a gente comentou aqui por alto, falamos muito da vibração de Afrodite, né? Mas comentamos aqui por alto também a energia de Deméter, falamos de Hera, falamos de Ártemis, né? Todas essas deusas gregas, elas fazem parte de um feminino que nós estudamos aqui no Tecendo Essência, e a gente tem um teste chamado teste deusa pessoal, para você descobrir através desse teste, né? Você responde ali algumas questões sobre você, né? Como você se vê, né? Em relação a determinada ali sentença. Você coloca uma pontuação, ao final você soma tudo isso e você consegue entender o quanto cada uma dessas deusas está se expressando através de você, seja dos seus comportamentos, seja através dos seus sentimentos, das suas emoções, aquilo que você não controla, né? E se você quer fazer esse teste, né, para descobrir como essas deusas estão influenciando a sua vida, se você está mais no arquétipo Afrodite, se você tem Afrodite e Ártemis forte, se você está mais no arquétipo Deméter, como está a sua era, enfim. Solicita o teste, ele é gratuito, tá? Na descrição do vídeo no YouTube, no Instagram, na descrição do perfil do Tecendo Essência tem um link. Nesse link você é levada para um local que você opta lá por clicar no botão Teste Deusa Pessoal. Aí você preenche um formulário, o formulário é só seu nome, seu e-mail, seu telefone, a gente manda por e-mail esse teste, e aí você faz o teste e fica sabendo como as deusas estão te influenciando. Sim. É bem interessante. Aí depois você corre para assistir os vídeos aqui do Tecendo Essência, porque a gente já fez muito vídeo, né? Falando de cada deusa. Então, e até voltando aqui, né? Volta nesse, dá uma olhada como é que tá a sua Afrodite para entender essa linha da sexualidade que você está trabalhando, né? Como é que tá a sua expressão sexual? Será que você tá mais para essa cultura fêmea fatale, né? Que foi colocada ali desde o início da Époque para cá, a gente traz essa força fêmea fatale. Será que você tá naquela questão de reprimir, ou mesmo, né? Fica uma hora reprime, outra hora vai e não sabe como colocar. Vamos entender e abrir mais esse feminino, né? Lembrando, nós temos todas em equilíbrio. Lembrando lá temos que todas, tá em equilíbrio, não sei. O ideal precisamos seria. estar todas em equilíbrio. Lembrando lá do iniciozinho, temos sim, Lilith e Eva juntas em nós. Então vamos trazer esse equilíbrio primordial ali na nossa sexualidade. Maria Madalena, Afrodite e todas as outras ali, Deméter, Perséfone, todas juntas ali, trazendo o feminino, ok? Sim. Então é isso. Muito obrigada. E se você não conhece alguma das nossas redes sociais, estamos sempre como @tecendessência no YouTube, no Instagram e no Facebook. Você pode ir na rede social que mais te agrada e nos seguir, curtir os vídeos, enfim. Ficar sempre por dentro dos conteúdos que nós trazemos, sempre falando sobre o feminino, sempre trazendo informações sobre autoconhecimento para ajudar você a despertar a sua essência feminina.